Bom dia, gente. Desejo a todos um excelente dia. Você que está trabalhando, que está em casa, cuidando das suas atividades, um excelente dia para você. O último vídeo que nós tivemos gravando com lições bíblicas foi o estado final dos perdidos. Mas a Bíblia também fala do estado final dos remidos do Senhor. Aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, Senhor de suas vidas. Aqueles que creem que Jesus foi encarnado, ou seja, nasceu de uma virgem e que cresceu, sofreu e morreu no Calvário para remir dos seus pecados aqueles cujo coração crê nele. Então esses, realmente a Bíblia também descreve o seu estado final. Os remidos habitarão com Deus para sempre, diz a palavra de Deus. A sua residência será a Nova Jerusalém, que descerá do céu para a terra. É um lugar maravilhoso. E a Bíblia até descreve essa Jerusalém com detalhes, falando sobre a sua dimensão, largura, altura. E isso nos deixa bastante satisfeito por saber que Deus não só fala, mas ele descreve a habitação dos santos. Ao olharmos os textos que estamos lendo, a Bíblia fala que, olhando lá para o texto anterior, de Apocalipse, não só o capítulo 14, mas o 20, capítulo 21, 22, enfim. Os versículos 2, 9 e 10 diz: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Quando a Bíblia está, então, descrevendo a cidade habitada pelos santos. Então, gente, através da história humana, pessoas anelaram por esta cidade, que vai oferecer morada ou uma moradia humana, espiritual, celestial, para aqueles que foram redimidos e transformados e que receberam um corpo semelhante ao de Cristo. E essa cidade vai oferecer uma morada permanente, segura para todos aqueles que creem em Cristo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 10 diz: Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ainda em Hebreus 11, os versículos 13 ao 16, a Bíblia diz que todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo estão procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspira a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de dar ou de ser chamado seu Deus. Por quê? Porquanto lhes preparou uma cidade.
capítulo 13, e versículo 14, diz: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a qual há de vir. Em Apocalipse, capítulo 3, e versículo 12, diz: ao vencedor falhei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Em João 14, capítulo 14, os versículos 1 a 3 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Senhor Jesus falando aos seus discípulos e a vós outros. E quando eu for preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Isso é uma promessa do Senhor aos seus santos, aos seus servos, às suas servas, aos que creram no Senhor como seu único Salvador e mediador. Em João, ele descreve a cidade como a forma de um cubo. Em Apocalipse capítulo 21 e verso 16, ele então escreve: a cidade é quadrangular de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Ou seja, meus irmãos, com os lados de 2.218 km ou quilômetro de comprimento, a Bíblia diz que ela é feita de ouro puro, como diz o verso 18 do 21 de Apocalipse. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Você já imaginou, irmãos, como as pessoas brigam no mundo por esta coisa chamada ouro? E lá no céu, você vai habitar uma cidade construída de ouro. Ouro de primeira qualidade. Assim será a cidade em que aguarda os remidos do Senhor. Uma Bíblia diz ainda no verso 17, ela é cercada por um muro de jaspe de 66 metros de altura. Mediu também a sua muralha 144 côvados, a medida de homem, isto é, de anjo. O verso 17, de Apocalipse, capítulo 21. Desculpa. Sabe, irmãos, este muro é posto sobre 12 fundamentos, que são adornados com pedras preciosas. Em Apocalipse 21, versículo 14, versículo 19 e 20, a Bíblia trata deste assunto, falando sobre este muro, que é posto sobre os fundamentos, que são adornados com pedras preciosas, como diz o texto. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, que é Jesus. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólitos, e o oitavo de berilo, e o nono de topázio, o décimo de crisopraso, um décimo de jacinto e um décimo de ametista. Assim descreve o Senhor
este muro que é posto sobre os fundamentos e que são adornados com pedras preciosas. Sabe, a Bíblia também fala que é perfurados por 12 entradas, 3 em cada lado, e cada uma tendo uma porta de pérola. É interessante que essa cidade é como um cubo, né? E cubo tem 4 partes, e em cada parte 3. Aqui ele descreve, né? 3 entradas, cada um lado e cada uma tendo uma porta de pérola. É o que descreve Apocalipse capítulo 21, versículo 12 e 13. Diz: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. São 3 entradas a cada lado, né, desta cidade. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Então a praça da cidade é de ouro puro, com o vidro transparente. Percebe que a Bíblia descreve a sua morada como filho de Deus. Você percebe que a Bíblia descreve a cidade onde você vai habitar para sempre com o Senhor. E sim, você sabe quem é que proporciona isto, né? Todos nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio a este mundo e morreu lá na cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue. Ele assumiu a minha e a sua culpa. Ele foi cravado no madeiro para salvar-nos do inferno e nos dar uma morada eterna. A Bíblia diz que cada porta é atendida por um anjo e tem escrito sobre ela o nome de uma tribo de Israel. É a Bíblia Sagrada descrevendo para nós. 21:12, ou melhor, capítulo 21, versículo 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Sabe outra coisa, meus irmãos? No meio da cidade há uma larga praça central. Você pode imaginar o tamanho dessa cidade, a Nova Jerusalém. Ela tem na sua dimensão 2.218 quilômetros. É como se você fosse daqui ao Rio de Janeiro, na mesma distância que você vai, é a altura dessa cidade também, né? Toda cortada por ruas de ouro. Bem no centro desta cidade cubo haverá realmente uma praça central, que a Bíblia descreve como feita de ouro puro, como descreve versículo 21 do capítulo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Então ele diz: a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Você já viu ouro transparente? Sabe, esse ouro que está construindo a Jerusalém Celestial é um ouro que o homem não pode tocar nesses dias de hoje. É um ouro em que você não conhece a sua qualidade, né? Ele é puríssimo e ele é transparente, você vê transparentemente. É um lugar tão puro, é tão límpido, tão puro, tão maravilhoso, que há transparência até onde você se assenta, né? Onde você anda. E sabe, pela qual flui o rio da água da vida. O texto mostra claramente que no centro dessa cidade há uma praça de boa extensão, e dali a Bíblia diz que flui então o rio da água da vida. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro.
No meio da sua praça, veja bem, no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Coisa realmente, meus amados, maravilhosa, né? Então, este rio emana do trono de Deus para a água que temos aqui, irmãos. Ela é exatamente levada para aguar a árvore da vida que realmente está ali. E percebe que emana esse rio do trono de Deus para realmente regar a árvore da vida, realmente que é para a cura dos povos. Alimentada pela água da vida, a árvore da vida perpetuará eternamente as vidas de todos que se alimentam dela. É interessante você buscar e você examinar as Escrituras, e vai lá em Gênesis capítulo 2, verso 9, e diz: do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvore agradáveis à vida e à vista, e a Bíblia diz, e à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então você encontra esta árvore, lá no jardim do Éden. No Gênesis 3, capítulo 3, versículo 22, a palavra de Deus então diz: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Né? Apocalipse 2:7 então diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja aí: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida realmente está preservada para toda a eternidade, e ela representa a eternidade também de todos aqueles que estão a existir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? O Espírito Santo fala às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Este vencedor está em Cristo, vive em Cristo, anda com Cristo e serve a Cristo. Esta cidade não terá nenhum edifício como templo, nenhuma luz externa, seja esta artificial ou natural. Não haverá templo nesta cidade, não haverá luz. Por quê? Apocalipse capítulo 21, versículos 22 a 23. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhes darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aí está a resposta, porque não haverá templo, como também não haverá luz artificial ou natural, porque Jesus está ali. Ele é a luz que alumia o nosso caminho hoje. Ele será eternamente a luz das nossas vidas. Ou seja, aqueles que creem no Senhor. Porque o Pai e o Senhor Jesus são o seu templo e a sua luz, diz a Bíblia. O 21 diz isso: as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhes darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou,
e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, os justos jamais poderão entrar, os injustos, ou melhor, perdoe, os injustos jamais poderão entrar, jamais poderão entrar nesta cidade pelas portas abertas. E de outra maneira não há entrada, porque nesta época e nesse período jamais eles existirão de uma forma livre. Estarão todos já lançados no lago de fogo por questões de incredulidade, de idolatria, de não crerem em Cristo como seu Salvador. Então lá eles não podem entrar. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 25 a 27 diz: as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E quando é que você é escrito no livro da vida do Cordeiro? Só existe uma forma de ter o nome escrito no livro do Cordeiro. Preste bem atenção nisto, porque é a Bíblia que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça a vida eterna. É somente crendo em Cristo e sendo salvo. Há uma grande distância em crer em Cristo e realmente ser salvo. Sabe por quê? Porque não é uma questão só de crer, de acreditar. O verdadeiro Filho de Deus, ele crê em Cristo e tem ele como Senhor e segue realmente paulatinamente a sua rotina de vida, ou seja, ele passa a ser um servo, um discípulo de Cristo. Ele passa a viver uma vida nova. As coisas velhas tudo já passaram e agora tudo se fez novo, porque ele foi salvo pela fé, como diz a palavra de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E não haverá nesta cidade nem noite e nem maldição, né? Como diz o verso 25, e também diz lá, Apocalipse 22 e 3, nunca jamais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Mas a sua experiência nesta cidade é descrita na palavra de Deus, ou seja, a experiência dos salvos. Eu não estou falando aqui a experiência do batista, do presbiteriano, do cristão evangélico, do pentecostal, do católico. Não. Eu estou falando aqui da experiência dos salvos, dos redimidos do Senhor. Aqueles que foram salvos, lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, que é o único mediador entre Deus e o homem, que é Cristo. Esses terão uma experiência maravilhosa, sabe? Se a presença do Espírito Santo e as bênçãos do ministério dele em nossas vidas representa realmente um antegozo do bem futuro, como diz Efésios 1:14, o qual é o Senhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Lembra lá de Efésios 1, 13 e 14? Tendo ouvido o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. E aí é que se vê o antegozo do cristão, ou seja, nós somos, como cristãos, uma herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, porque Jesus fez isso, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele é quem nos deu a vida, porque foi ele que realmente morreu lá no Calvário. E essa experiência de vida está bem, desculpa aí, bem descrita na palavra do Senhor. E a Bíblia diz então que
Que maravilhas Deus tem preparado para nós. A Bíblia descreve as grandes maravilhas de Deus preparado para a sua igreja, para o seu povo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que amaram ao Senhor, entregaram as suas vidas, são amados por Deus e aguardados por Ele para aquele dia maravilhoso. 1 Pedro 1,4 diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, né? Não pode murchar, reservada nos céus para vós outros. Então as Escrituras revelam que os remidos terão comunhão livre com Deus. Os salvos terão comunhão livres com Deus. Apocalipse 21:3, né? Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eita, meus irmãos, que maravilha! E a Bíblia diz que tudo será novo. Tudo será novo. 21, 3 e 4 de Apocalipse diz: e lhes enxugará dos olhos. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, essa luta da COP30, esses cuidado pela preservação, tudo isso vai acabar. Está sendo preservado e guardado para a destruição final, porque Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Tudo vai acabar a qualquer dia, porque pela Bíblia nós aguardamos a vinda de Cristo. E após a volta de Cristo, meus amados, após a volta de Cristo, a Bíblia diz que Deus vai queimar tudo. Ele vai destruir tudo, ou seja, vai purificar essa terra. E aí para frente a terra voltará a ser uma nova terra, habitada por um povo santo. Não haverá mais pecado nessa época. Deus vai eliminar tudo. E sabe, irmãos, haverá segurança absoluta nessa cidade. No lugar onde os santos vão habitar, haverá segurança absoluta. Veja Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Haverá um novo conhecimento, um conhecimento que não terá realmente limite no sentido da permissão de Deus. Veja o que diz 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Haveremos de conhecer todas as coisas que o Senhor tem preparado para nós, inclusive o céu, que temos apenas um pequeno rascunho. É tão grande, tão maravilhoso o céu, que Deus não permite a descrição dele. Não. O apóstolo Paulo foi levado ao céu, mas ele viu coisas inefáveis que o homem não pode descrever. O homem é finito, o homem é mortal. O homem não pode suportar a glória e a grandeza de Deus. E sabe, a Bíblia nos fala que haverá no céu o repouso absoluto das tribulações e do labor dos dias e da vida atual. Veja o que diz Hebreus 4 e 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Está aí às portas, não é? Está às portas. E ele diz em Apocalipse 21 e 4.
Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, as coisas que vivemos hoje vai passar. E tudo será eterno, glorioso, indescritível. Haverá gozo infinito, gozo infindo. O gozo será permanente, não se pode descrever, não se pode. E ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra as delícias perpetuamente. O Salmo 16:11. É uma descrição claríssima de uma vida namorada celestial, como descreve a palavra de Deus. E sabe, quando você olha para o companheirismo amoroso, lá de João 14:3, caminhando então para 1 Tessalonicenses 4:17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Haverá no céu plena satisfação de cada desejo. Os desejos dos santos são desejos puros. E haverá plena satisfação do desejo dos santos lá no céu. Apocalipse 21:6 diz, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Jesus é a palavra. Jesus é a vida. E Ele está te oferecendo essa satisfação hoje, para que nunca mais você tenha sede e nem fome, porque Deus satisfaz a você. E no céu, sabe o que vai haver? Maravilhosamente, é adoração incessante. Vamos adorar a Deus por toda a eternidade. Apocalipse 5, capítulo 5, versículos 11 a 14, diz, e vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões, e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto e recebeu poder, riqueza, satisfação e força, honra e glória, isso, ele nos fala dessa glória, e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo, àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram ao Senhor. Maravilhosa graça de Deus, maravilhosa bondade de Deus, maravilhoso amor de Deus, que nos dá essa alegria e essa satisfação de poder andar com Deus nos dias de hoje, para que possamos viver para sempre na presença do Senhor. Imagine, meus amigos, quanta riqueza tem esse mundo, né, natural. Quantos homens correm atrás do diamante, do ouro? Quantos homens correm atrás da riqueza para se beneficiar? Brigam, disputam, vão presos por causa de dinheiro. Você já imaginou isso? Não é errado ter dinheiro. Não é errado ser rico. Mas quando Deus aprova e quando é adquirido realmente com honestidade. Mas percebe que lá no céu haverá infinita, as riquezas serão infinitas, porque lá nós haveremos de ter o maior bem de toda a história, é o Senhor, para adorarmos, com uma satisfação e uma alegria, e um gozo que não se pode mensurar hoje, não. Tudo lá no céu será, tudo no céu, gente, não se pode mensurar hoje. O apóstolo Paulo, Deus usou aquele homem, chamou ele, como ele diz, fora de tempo, para o apostolado,
e Deus mostrou a ele o que era sofrer pelo seu nome, mas Deus também levou ele lá no céu, em um momento, se no corpo ou fora do corpo, como ele diz, e ele diz que viu coisas inefáveis, coisas que não podem revelar ao homem mortal, e isso só nos mostra, meus amados irmãos e prezados amigos, que o céu é indescritível. O céu é imensurável, indescritível à mente humana, né? E sabe o que nós observamos nesse texto de Apocalipse 5, 11 a 14? Isso não significa que a eternidade será como um culto cumprido na igreja, não tem nada a ver. A frase nos séculos vindouros de 2 e 7 deixa isso assim bem claro. Adoramos ao Senhor nesta terra, nos dias determinados, mas lá no céu, é prazeroso além da conta. Então, esse texto sugere que o Senhor e seu povo serão envolvidos em novos programas, em novos projetos e tarefas que ainda não ficaram revelados na palavra de Deus. São tantas coisas que ainda não foram reveladas, somente quando chegarmos lá. E sabe, e este é o fim. Você deve estar preparado para ele, meu irmão, minha amiga. A morada dos santos, ou seja, o estado final dos salvos, o estado final dos remidos, é o oposto do estado final dos perdidos. Não porque nós escolhemos, mas porque o Senhor nos escolheu. E o evangelho da graça de Deus continua sendo pregado, continua sendo anunciado. E você já creu em Cristo como seu Salvador pessoal? E você já dobrou os seus joelhos aí, clamou ao Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados, ó Deus, os pecados, pecado adâmico na minha vida. Perdoa, ó Deus, a minha natureza pecaminosa, os pecados de toda a minha vida, ó Senhor, lanço aos pés de Cristo. Purifica a minha vida, ó Deus, e me recebe, ó Deus. Escreve o meu nome no livro da vida, ó Deus, em nome de Jesus. Você já fez isso? Se não fez, faça agora. E receba Jesus. E tenha o gozo da vida. Sabe de uma coisa? Eu não posso deixar de dizer isso para você hoje de manhã. No momento em que você entregar a sua vida a Cristo e disser: Senhor, salva a minha alma, escreve o meu nome no livro da vida, você será habitado pelo Espírito Santo de Deus. E a sua vida vai mudar completamente. Você vai ter uma visão bem clara das coisas de Deus. Você pode até ser rejeitado pelos parentes, pelos amigos, ser ignorado pelas pessoas, porque Deus mudou a sua vida. Sabe por quê? Porque aqueles que vão para o céu são peregrinos aqui na terra. Aqueles que vão para o céu são forasteiros aqui na terra. Aqueles que seguem a Cristo são rejeitados pelo mundo. Mas a eternidade no céu é diferente da eternidade no lago de fogo do inferno, aonde não se pode morrer mais, mas só sofrer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém. Abraço, Deus abençoe você com o dom da graça de Deus.